como o Senhor tem usado o teu filho, use uma vez mais, Senhor, no poder do teu Santo Espírito, ó Pai, Senhor, falando segundo a tua vontade com a tua igreja, Senhor, cumpra em nós o teu desejo essa noite, ó Pai, que a tua vontade, Senhor, prevaleça, sejamos edificados, consolados, ensinados através da sua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Tenha liberdade. Nesta oportunidade eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar com vocês uma palavra vinda do coração do Senhor para o nosso coração. Deus já falou por intermédio dos louvores e tem algo para falar por intermédio da minha vida, pela sua infinita bondade. Quero que os irmãos leiam comigo, a todos quantos podem, abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 23, versículo 46. Lucas capítulo de número 23, versículo 46. Desde já quero agradecer ao pastor Davi pelo convite. Me sinto muito feliz por essa oportunidade singular na minha vida. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo número 23, versículo 46, diz assim: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Meus queridos irmãos e todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz, nesta noite eu quero pregar subordinado ao tema: as 7 frases de Jesus na cruz. Jesus ele foi crucificado de 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, dando um total de 6 horas ininterrupta, no qual nessas 6 horas de crucificação, ele profere 7 frases. A primeira frase está em Lucas capítulo 23, versículo 34, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase em Lucas capítulo 23, versículo 43, quando ele diz para o bandido ao seu lado: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira frase em João capítulo 19, versículo 26 e 27, ele olha para sua mãe Maria e diz para ela, apontando para João: mulher, eis aí o teu filho. Ele olha para o discípulo e diz: eis aí a tua mãe. Mateus capítulo 27, versículo 46, ele diz a quarta frase, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quinta frase, João capítulo 19, versículo 28, quando ele diz: tenho sede. Sexta frase, João capítulo 19, versículo 30, quando ele diz: está tudo consumado. Última frase, Lucas capítulo 23, versículo 46, Pai, na tua mão me entrego o meu espírito. Essas 7 frases, cada uma delas tem um significado importante para nós. Mas antes de adentrarmos no cerne desta mensagem e o que é que estas frases querem dizer para nós nos dias de hoje, eu quero ressaltar de suma importância o que disse o profeta Isaías, que Deus daria um sinal no céu, a virgem conceberia e daria à luz um menino que seria o Emanuel, ou seja, o Deus conosco, que Deus estaria entre os homens, que Jesus se faria homem. Isaías é o profeta conhecido como o profeta do Filho, que é o profeta que mais falou acerca de Jesus Cristo. Ele disse isso, que viria este rei, este Messias, prometido para a nação de Israel. 700 anos depois, ele veio agora não de uma família nobre, ele não nasceu num berço de ouro, mas ele vai nascer numa manjedoura. Jesus nasce de uma forma, na ótica humana, deplorável e humilhante. Mas se os homens não puderam aplaudir em seu nascimento, o Senhor envia anjos, no qual ali ovaciona o nome dele, exalta o nome dele, porque aquele que nasce agora não é um homem comum, mas é o que disse o próprio profeta Isaías, que era o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Estava nascendo Jesus entre os homens, o Deus que se despiu da sua glória e diminuiu a tal maneira, ao ponto de caber dentro de um ventre de uma mulher chamada Maria. Ele nasce lá em Belém, e os pastores agora o prostam adorando. Aqueles reis magos trazem ouro, incenso e mirra, prostrando-se diante daquele grande que nasceu, que era o rei dos judeus. Jesus então começa a sua trajetória entre os homens, porém, nós vamos saber que ele passa por um grande período no anonimato. Apenas com 12 anos de idade que ele aparece diante dos doutores da lei, debatendo acerca da lei, acerca da palavra, mas depois ele some de novo do cenário, e somente com 30 anos de idade, quando João Batista está ali no Rio Jordão batizando,
Ele avista e começa a gritar dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, é Ele que tira o pecado do mundo. Jesus, ele vai descendo a ladeira, chega ao Jordão, e João agora vai imergi-lo nas águas, no qual quando tira Jesus de dentro das águas, a voz de Deus trovejante rasga o céu dizendo: este é meu filho amado, em quem minha alma tem nele prazer. Não bastasse isso, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba, forma corpórea, sobre ele. E ele está ali agora sendo manifesto e recebendo a hora de cumprir a sua missão, a sua grande paixão. Jesus começa agora a chamar os discípulos, ele chama 12 e começa a caminhar com eles. No período de 3 anos e meio, Jesus anda com esses discípulos, ensinando eles, exortando eles, fazendo curas e maravilhas para que eles pudessem presenciar. Mas foi um determinado dia, na noite fatídica, quando Jesus ele reúne os seus e ele fala: olha, nesta noite ferirão o vosso pastor e vocês ficarão dispersas como ovelhas sem pastor. Eu gostaria de pedir àquele rapaz se pudesse me ajudar aqui no fundo musical. Deus abençoe poderosamente. E aí Jesus ele diz: olha, ferirão o vosso pastor e vocês ficarão dispersos. Pedro não queria que isso acontecesse, e ele, nessa sensibilidade, Satanás encontra legalidade no coração de Pedro e diz para Jesus: longe de ti tal coisa, tenha de compaixão de ti. Mas a verdade é que Jesus não veio para ter compaixão dele mesmo, mas ele veio para ter compaixão da humanidade, no qual ele diz: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus, você conhece apenas coisas dos homens. Jesus estava determinado a ir para a cruz. Jesus agora ele vai naquela noite instituir a ceia, no qual ele dá uma grande demonstração de amor. Ele diz o que haveria de acontecer, ele canta um hino e vai para o Getsêmani. Mas ainda fazendo menção do profeta Isaías, ele diz no capítulo 53, versículo 7, que como ovelha muda ele foi perante os seus tosqueneadores e não se abriu a sua boca. Jesus ele passa por um período de silêncio. Lá no Getsêmani ele ora, os discípulos não puderam velar com ele nem uma hora sequer, no qual Jesus ali diante da dificuldade, suando gotas de sangue devido à pressão que ele sente, o pecado da humanidade caindo sobre ele, ele ora ao Pai e diz: Pai, passa de mim este cálice sem que eu beba. Era como se Jesus quisesse desistir naquela hora, mas ele sabia que se ele parasse, se ele desistisse, nem eu e nem você estaríamos aqui hoje com direito a um dia morar no céu. Diante de tudo isso ele diz: Pai, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ele se submete, mas a partir dali os soldados vêm com Judas para prendê-lo, e é aí onde começa o seu silêncio. Porque quando os soldados pegam Jesus e vão levar perante Pilatos, perante Herodes e os demais doutores da lei, Jesus ele não debate, Jesus não tenta se defender. Eles vão condenando, vão criticando, vão diminuindo ele, falando coisas mal a respeito dele, mas ele permanece ali, calado. Naquele dia, por ocasião da festa, eles soltaram um preso e a multidão unânime gritou: solte Barrabás. E Jesus lá estava então indo para o lugar deste homem Barrabás. Pilatos condena Jesus à flagelação. 2 carrascos de estaturas diferentes pegam chicotes com tiras de couro, cerca de 12 tiras com peles, com ossos de carneiro, pedaços de ferro, chicoteiam o corpo de Jesus 39 chibatadas. Jesus com as suas mãos amarradas na coluna do pátio, e ele começa a ser golpeado, de forma que a cada chibatada era 12 cortes abertos no corpo de Jesus. Na medida que ele vai recebendo estes golpes e não fala nada, ele fica em silêncio, ele não murmura, ele não xinga, ele está lá suportando tudo calado, por amor à humanidade. Se não fosse as mãos de Jesus amarradas na coluna do pátio, como diz o Dr. Barbet, ele cairia sobre a sua poça de sangue. 39 chibatadas, mais de 460 cortes no seu corpo. Ele está quase com o seu corpo desfigurado, e ele está ali, ensanguentado, mas como ovelha muda perante os seus tosqueneadores. Ele não xingou ninguém, não murmurou, mas estava ali movido pelo seu grande amor. Eles pegam Jesus e colocam agora sobre ele o braço horizontal da cruz, que pesava cerca de 50 quilos. E ele vai caminhar cerca de 600 metros até o Monte Caveira, até o Gólgota. E ele vai caminhando com os seus pés descalços em terreno irregular, mas ali, suportando tudo. Vez e outra, talvez ele caía e aquela madeira batia na sua cabeça, onde tinha uma coroa de espinhos, no qual lhe feria ainda mais o seu dorso e o fazia sangrar. Mas ele está calado. Quando chega no Monte Caveira, coloca ele sobre o braço horizontal da cruz. Vão pregá-lo no madeiro, com pregos de 18 centímetros, e com uma arrebatada, transpassa suas mãos e os seus pés um sobre o outro. Mas ele está suportando.
arranca suas vestes e abre de novo a ferida em seu corpo. Mas ele está como ovelha muda, calado, não xinga ninguém. Psicólogos dizem que quando alguém está sendo torturado até a morte, ele vai em um dado momento criticar, ele vai em um dado momento amaldiçoar. Mas Jesus ali sendo torturado, ele não critica e não quer a maldição para ninguém. Coloca Jesus agora sobre a cruz do Calvário. Ele está crucificado. Deu-se início às 9 horas da manhã. Se até então ele estava calado, se até então ele não fez menção de nada, ele vai fazer da cruz não lugar de xingamento, mas um púlpito para proferir as suas 7 frases. Ele vai fazer da cruz o teu altar para ministrar a multidão. E a primeira frase, Lucas capítulo 23, versículo 34 diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha tudo para nessa hora, diante dos teus algozes, diante daqueles que lhe cuspiam, diante daqueles que lhe amaldiçoavam, ele tinha tudo para dizer: Pai, acabe com tudo, mate-os todos, acabe com todos, não deixe sobrar algum. Ele não faz isso, mas ele diz: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A primeira frase de Jesus representa a frase do perdão. É a capacidade de perdoar aquele que precisa. Perdão não é para quem merece, querido, é para quem precisa. E ele vê a necessidade daquela humanidade, daqueles que ali estavam, e ele consegue liberar o perdão. Diante desta primeira frase eu falo o seguinte: quantas pessoas nos dias de hoje estão vivendo uma vida amargurada porque não consegue perdoar, porque não consegue liberar o perdão? Quantos casamentos estão indo à falência porque o marido não consegue mais perdoar a esposa, e assim vice-versa? Quantos filhos estão perdidos no mundo do crime porque o pai não soube liberar uma palavra de perdão, não soube abrir o coração, estender as mãos e dar uma nova oportunidade? O perdão, ele sara-nos, o perdão nos liberta. E eu vim nesta noite dizer para alguém que está ao alcance de minha voz, sendo levado pelas ondas sonoras deste aparelho: você precisa perdoar, porque enquanto você não perdoar, a sua vida não vai mudar. Perdoar custa caro, mas não perdoar custa mais caro ainda. A palavra perdão, ela no grego, como o Novo Testamento foi escrito nesta linguagem, ela tem 2 traduções que eu quero destacar aqui nesta noite. A primeira é apoluo, que quer dizer libertar alguém, livrar alguém de alguma culpa. Quando você perdoa, você livra alguém. Aquela pessoa que tem uma dívida com você, você perdoando, você deixa aquela pessoa seguir a vida dela. E a segunda expressão para a palavra perdão é apiame, que quer dizer libertar-se. Quando você perdoa, além de você libertar o outro, você se liberta, você livra das emoções feridas. Aquele que te feriu não faz parte mais das suas emoções, e você pode seguir o curso de sua vida. Quando você perdoa, a sua vida vai adiante. Não foi assim com Jó, que enquanto os teus amigos lhe acusavam e Jó tentava se justificar, a vida de Jó não mudava. Mas no capítulo 42, verso 10 diz assim: enquanto Jó orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó 2 vezes mais. Quer mudança de vida? Perdoa. Marcos, não é fácil, eu sei que não é fácil, mas perdoa, porque assim a sua vida vai mudar. Tem muitos casais que estão brigados dentro de casa nesta mesma hora. Diante do cenário que estamos vivendo, o estresse tem tomado conta, e homens e mulheres não conversam dentro dos seus lares. Pais e filhos estão desencontrados dentro de casa. Mas esta ocasião e esta situação que estamos vivendo é um momento para estreitarmos os nossos lares familiares. Não é tempo de brigar, mas é tempo de estar mais perto, é tempo de orar junto, é tempo de restaurar o altar dentro de casa, através do perdão, através do amor fraternal e o amor familiar. Ele liberou o perdão na cruz. Esta foi a sua primeira frase. Segunda frase, Lucas capítulo 23, versículo 43. Ele olha para alguém que está do seu lado, bandido, e diz assim: olha, em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus foi crucificado diante de do lado de 2 malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Aqueles que estavam ali naquela cruz pendurado ao lado de Jesus não eram homens que não estavam ali porque não mereciam, não. Eles mereciam estar ali. Eles tinham feito algo, atrocidades, para que ali estivessem. Mas de repente, quando Jesus está naquela cruz, um dos bandidos, conhecido como Gestas,
Ele olha para Jesus e começa a criticá-lo, dizendo: tu não és o rei do judeu? Desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Duas coisas estas não sabia: que Jesus não veio para salvar a si próprio, mas ele veio para salvar a humanidade. E ele não veio para descer da cruz, mas ele veio para morrer naquela cruz, porque assim ele traria redenção para a humanidade. Então, diante daquelas afrontas digestas, do outro lado, o bandido arrependido. Aos 45 do segundo tempo, Dimas se arrepende. Ele olha para o seu companheiro e diz assim: você não teme a Deus estando na mesma condenação? Nós, na verdade, porque os nossos feitos merecem, mas este justo nada fez para que aqui estivesse. O bandido arrependido da cruz olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus tinha tudo para dizer assim: negativo, Dimas, para você não tem mais jeito, para você já era, não adianta, brincou com toda a sua vida, agora vem pedir perdão aqui na cruz. Foi isso que Jesus disse? Negativo. Jesus disse assim: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a palavra da misericórdia, é a graça maravilhosa, é o amor incondicional, que não olhou o tempo da ignorância, mas que olhou para um coração quebrantado. Por isso que eu quero dizer para você que está ao alcance de minha voz, que pode dizer: Marcos, eu fiz tanta atrocidade, mas tanta coisa errada. Eu quero dizer, assim como ele fez com Dimas, ele tem misericórdia para você também. O que você precisa é quebrantar o teu coração, e aonde você estiver, não importa, seja onde você esteja, ele é capaz de encontrar com você. Ele é capaz de resgatar você, é capaz de tocar o teu coração e mudar toda a tua história. Ele perdoou Dimas, ele liberou o perdão e a misericórdia para Dimas. Eu era um Dimas que estava sem perspectiva de vida, sem esperança alguma, sem sonhos e sem propósito. Mas um dia ele olhou para mim e meu coração aquebrantou. Ele me chamou pelo nome e me deu uma nova vida. E aqui estou para dizer que ele tem misericórdia para você. Esta é a segunda frase. A terceira frase, João capítulo 19, versículo 26 e 27. Jesus na cruz do Calvário sendo crucificado. E vale dizer que essas três primeiras frases ele disse nas 3 primeiras horas da crucificação. Ele diz com um tom suave. Ele olha na cruz agora, aos pés da cruz, ele vê a sua mãe Maria e vê o seu discípulo João, o discípulo amado, aquele que colocava a cabeça no seu peito e ouvia a batida do seu coração. O único discípulo que chegou e acompanhou de perto a sua via dolorosa. Enquanto os demais, como Pedro, estava seguindo de longe, João estava lá dando a cara para bater. Estava do lado do seu grande amigo e não abandonou ele nem um minuto sequer. Da mesma forma, Maria, por ser mãe e levada por este amor materno, ela não arretava o pé do pé da cruz, mas estava ali junto com ele, presenciando tudo. Jesus crucificado na cruz do Calvário, ele olha para sua mãe Maria, ele olha para João e ele libera uma palavra, porque ele sabia que Maria estava aparentemente desamparada. Ele sabia que João estava perdendo um grande mestre, um grande amigo, um amigo íntimo. Ele olha para Maria, aponta para o discípulo João e diz: mulher, eis aí o teu filho. Ele olha para João e diz: eis aí a tua mãe. E diz a Bíblia que a partir dali João pegou Maria e levou para sua casa. A terceira frase de Jesus representa a frase do cuidado. Quando que sendo crucificado, ao invés de olhar para a sua própria dor, ao invés de concentrar na sua própria dor, ele consegue tirar o foco dela e olhar para a dor do outro. Sabe o que é isso? Empatia. É sentir a dor do outro, é compaixão. Quantas das vezes aqui eu abro um parênteses para lhe dizer que nós nos prendemos à nossa dor, olhamos para as nossas adversidades, seja na família, seja onde for, e às vezes dizemos que a nossa vida não vale nada, talvez, e às vezes dizemos que sofremos demais. E quando nos focamos na nossa dor, às vezes deixamos de olhar para alguém do nosso lado, que está em situação mais deplorável, mas em contrapartida, não cessam de dizer que Deus é fiel, não cessam de dizer que Deus é bom. O que falta na humanidade, na atualidade, é isso, é compaixão, é empatia, é olhar para a dor do outro, é sentir a dor do outro. E eu ouvi uma certa frase que diz que se a dor do outro, se a doença do outro, ela não te afeta, ela não te entristece, é porque você está mais doente do que ele. Se você olha para famílias dilaceradas, casamentos destruídos, filhos, jovens das drogas, e isso não tira a sua paz, e isso não lhe constrange, então você está muito mais doente.
porque precisamos sentir isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 38, que quando Jesus viu a multidão, Ele se compadeceu dela. Ele se compadeceu da viúva de Naim. Ele se compadeceu do paralítico do tanque de Betesda, de Bartimeu, à beira do caminho, pedindo uma esmola. Ele se compadeceu. E o que Ele quer através desta terceira frase é: pense mais no outro. Olhe mais para o outro. Chore com o outro. Porque sorrir com o outro é fácil, irmãos. Quando o outro está feliz, talvez seja fácil, mas eu quero ver nós chorarmos com ele. E quantas das vezes que nós deixamos pessoas à beira do caminho, pessoas que outrora foram um ombro amigo para nós, mas no dia mal da pessoa, essa pessoa segue sozinha. Por quê? Porque o abandonamos. Comece a olhar para quem está do teu lado. Tem pessoas precisando, e você pode ajudar. Às vezes com uma simples palavra, você pode mudar o dia de alguém. Pense mais no outro. Quarta frase, Mateus capítulo 27, versículo 46. A quarta frase, Jesus diz a partir da terceira hora. Está aproximando do momento no qual Ele vai entregar o Espírito ao Senhor. Ali Ele está sentindo as dores. Ali Ele está sentindo o peso dos cravos nas suas mãos. E a quarta frase Ele não diz com um tom suave, não, mas Ele diz gritando. E Ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue imaginar Jesus gritando isso na cruz? Existe uma tese por aí que diz assim: você não pode demonstrar a sua dor, porque se você demonstrar a sua dor, todo mundo vai senti-la, as pessoas vão distanciá-la. É por causa disso que muitos líderes estão tirando a sua própria vida, porque tentam esconder uma dor, tentam ocultar a sua dor e não conseguem. E aí a solução que eles veem é colocar uma corda no pescoço. Quantos têm feito isso? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você não é super-homem, você não é super-herói. Jesus gritou naquela cruz: por que me desamparaste? Alguém poderia dizer para Jesus: Jesus, fala baixo, Jesus. Você não pode gritar isso, porque vão dizer que Deus te abandonou, vão dizer que o Pai te desamparou. Mas Ele, como homem, está demonstrando a dificuldade dele. E por que é que ele sente esse desamparo? Por que é que ele sente esta solidão naquela cruz? Sabe por quê? Porque ele traz sobre si o pecado da humanidade. Todo pecado da humanidade. Quando o Pai olha para ele, o Pai vê o pecado da humanidade. Eu sou uma pessoa que tem muitos pecados. Se eu fosse enumerá-los eu não conseguiria. E nós pecamos todos os dias, toda hora nós pecamos. Mas não era só o meu pecado que estava sobre ele, é todos os pecados da humanidade. E às vezes nós não detalhamos isso, mas talvez alguém poderia pensar que seria apenas alguns pecados. Pecados como aquele que alguém entra na casa do vizinho, rouba ali um ovo de uma galinha, ou um filho que desobedece um pai, ou alguém que rouba uma caneta na escola. Não era apenas alguns pecados. Quando João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não vou detalhar aqui, mas imagina a crueldade mais atroz que um homem pode cometer a um seu semelhante, que um homem pode cometer a uma criança de 5, 6 anos de idade. Pensa, esse pecado estava sobre Jesus na cruz do Calvário. É por isso que o Pai olha para ele e vê este pecado. É como se a ira de Deus, que estava direcionada para a humanidade, ela fosse para Jesus. E nessa hora ele sente o desamparo. E aqui eu quero dizer uma coisa: ele sentiu o desamparo, ele viu as costas de Deus, vamos dizer assim, para que Deus pudesse nos mostrar a sua face. Ele sentiu Deus distante dele, para que Deus pudesse chegar próximo da humanidade. Ele sentiu sozinho, para que Deus pudesse olhar para a humanidade e estender as mãos. Ele sabe o que é sentir sozinho. Ele sabe o que é precisar de alguém. Por isso você que está ao alcance de minha voz, pensando que ninguém lembra de você, que todos te esqueceram, Ele não te esqueceu. Porque no mesmo sofrimento que você tem sofrido, Ele sofreu também. Quinta frase, João capítulo 19, versículo 28. Ele grita na cruz do Calvário: tenho sede.
Você consegue imaginar Jesus tendo sede? Uma das 7 frases que ele profere na cruz vai ser: tenho sede. Água é uma coisa que nós não negamos para ninguém, mas ele teve que gritar naquela cruz para pedir água ou algo assim, dizendo: tenho sede. Jesus estava falando sim, de forma literal, mas também espiritualmente falando, porque mesmo ele sendo a fonte da água da vida, ele sente sede, mas ele sentiu sede para que pudesse matar a nossa sede. É por isso que quando ele aparece para a mulher samaritana em João capítulo 4, ele disse: mulher, dai-me de beber. E aqui a mulher disse: como que tu sendo judeu pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Judeus não conversam com os samaritanos. Ele olha para ela e com uma voz mansa diz: ah, mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesses quem é que ele pede de beber, é você que me pediria água e eu lhe daria uma água viva. Aquela mulher diz: olha, você não tem pote, você não tem balde, você não tem corda, você não tem nada. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço, bebeu com a sua família, com o seu gado. E Jesus disse: todos que beberem dessa água tornarão a ter sede, mas aqueles que beberem da água que eu lhe der, fluirão no seu interior uma fonte que jorra para a vida eterna. Oh, em João capítulo 7, dos versículos 37 ao 39, ele diz: quem tem sede, vem a mim, que eu darei de beber, porque como diz as escrituras, quem crê em mim, fluirão do seu interior rios de água viva. Ele é a nossa vida, ele é a água, é a fonte que nos salta para a vida eterna. Mas ele tem sede para matar a nossa sede, ele tem sede para saciar a nossa. Ele suporta tudo isso. Mas agora ele vai para a sua 6ª frase, a penúltima frase na cruz do Calvário. Já está quase findando-se o tempo da crucificação. E eu vejo 2 momentos na história da humanidade, dos que já têm se cumprido até aqui. 2 momentos que marcam a nossa história. O primeiro momento é quando Adão e Eva comem do fruto. Eu imagino quando Adão dá aquela mordida naquela fruta. No fruto há um desequilíbrio. O pecado entra, a morte encontra a legalidade, tudo se desequilibra. Mas lá na cruz, em João capítulo 19, versículo 30, ele grita: está tudo consumado. Quando ele grita está tudo consumado, era como se as coisas estivessem voltando em sua órbita. Era como se as coisas estivessem tomando o seu devido lugar. Porque quando ele grita está consumado, e esta palavra no grego ela quer dizer tetelestai, e estudando um pouco mais sobre ela eu fui entender que esta palavra era usada em 3 ocasiões distintas. A primeira ocasião que alguém dizia tetelestai é quando ele recebia uma missão do seu Senhor. Ele voltava e cumpria esta missão, ele voltava pelo caminho dizendo tetelestai, eu cumpri a vontade do meu Senhor. Lá no Getsêmani, quando Jesus disse seja feita a tua vontade e não a minha, ele estava dizendo tetelestai, porque ele estava disposto a cumprir a vontade do seu Senhor, a vontade do seu Pai. A segunda frase era quando alguém vencia o inimigo em território dele. Esta pessoa voltava dizendo tetelestai, porque eu venci o inimigo no território dele. A Bíblia diz que quando Jesus morre, ele desce a parte mais baixa, ele pega a chave do inferno e da morte, ou seja, ele vence Satanás no território dele. Aqui ele está dizendo tetelestai. E a terceira ocasião é quando alguém tinha uma parcela de uma dívida. Quando ele devia algumas parcelas de alguma coisa, ele tinha uma cédula que era descrito toda essa dívida. Quando ele pagava a última parcela, era riscado na diagonal naquela folha e escrito tetelestai, dizendo está pago. Quando Jesus naquela cruz do Calvário ele diz está consumado, ele está dizendo assim: a partir de hoje o homem, a humanidade não deve nada para Satanás, porque disse Paulo aos Colossenses, e ele pegou as cédulas que era contrária a nós, que era contra nós,
e cravou na cruz do pecado, trazendo sobre nós a justificação. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia no Santo do Santo, porque somos justificados pelo sangue não de bode, não de carneiro, mas pelo sangue puro e imaculado do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, que se fez homem e morreu para a humanidade, morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Ele diz: está consumado, está pago. Eu quero dizer para você que está ao alcance de minha voz, você não deve nada para Satanás. O inimigo, ele às vezes quer te criticar você, ele quer te julgar pelos seus atos, mas há algo chamado graça, e por ela nós somos alcançados. Satanás pecou uma só vez quando ele era um anjo de luz. Deus expulsou ele do céu, e a ordem para ele era: nunca mais subsistirá, nunca mais vencerá, ou seja, não tem mais chance para ele. Mas a ira de Satanás conosco é que nós pecamos todos os dias e todas as horas, mas quando dobramos o joelho diante daquele que é misericordioso, dizemos: Pai, perdoa os meus pecados. Deus olha para nós e não olha para nosso pecado, mas Ele olha para o sangue do seu Filho, que foi derramado na cruz do Calvário, e assim Ele nos perdoa e nos dá direito a entrar na sua doce presença. Está tudo consumado, está tudo pago. Para quem crer nele, a salvação é certa. Para quem crê nele, o nome será escrito no livro da vida, e este vai morar nas mansões celestiais. Agora ele caminha para a sua última frase. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Ele olha para o céu e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo concluído a grande obra para expiar a humanidade, para trazer a salvação para a humanidade, ele entrega a Deus o espírito. Não foi a morte que venceu, não foi a morte que matou, mas é ele que se entregou por amor à humanidade. Mas quando ele morre, eu imagino naquele dia a dor dos discípulos, aquela sexta-feira tenebrosa, às 3 horas da tarde, no qual ele morre. Nós assistimos um filme por aí que diz: Deus não está morto. De fato ele não está morto, mas naquele dia, para os discípulos, ele estava morto. Tanto que o próprio Jesus disse em Apocalipse capítulo 1, versículo 18: Eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas eu vivo para o século dos séculos. Às 3 horas da tarde, na ótica humana, acabou a esperança. Ele proferiu as suas 7 frases e cai naquela cruz, morre naquela cruz. Mas ele disse: eu vou voltar. Vocês ficarão dispersos, mas eu vou voltar. Os discípulos esqueceram e ficaram trancafiados dentro de casa sem esperança, como muitos que estão ao alcance de minha voz, sendo me alcançado pelo áudio e vídeo, por esta câmera que me alcança. Talvez eles estavam como você no dia de hoje, trancafiado, com medo, sem esperança. Mas no domingo pela manhã, a Bíblia diz que ele ressuscitou. O anjo remove a pedra, ele sai para fora. Os discípulos estavam com medo dentro de casa, mas a minha Bíblia diz que ele chega dentro daquela casa e ele diz assim: olha, paz seja convosco. Ele volta para acalmar o coração dos discípulos. Ele volta para dizer assim: eu fui morto, mas eu estou vivo, e eu estou aqui para cumprir a promessa que eu fiz na vida de vocês. Ele profere aquelas 7 frases, morre, mas ressuscita ao 3º dia. E esse mesmo Jesus é o Jesus que está aqui no meio de nós. É o Jesus que está aqui, é o Jesus que está aí na tua sala, está no teu carro, está com você aonde você estiver. E ele disse que iria para o Pai, prepararia lugar, mas voltaria. E ele breve vem. Tudo o que está acontecendo está apontando para que está mais próximo a vinda dele. Já é esta a última hora. Ele vem para buscar uma igreja, um povo zeloso de boas obras. E eu venho aqui nesta noite para dizer para você: olha, faça parte deste povo que vai morar no céu. Faça parte deste povo que vai morar com ele nas mansões celestiais. Porque tudo que ele fez não foi em vão. Tem sido para alguns, mas para todos quantos derem ouvidos, todos quantos abrirem o teu coração e não endurecerem o coração para o chamado dele, para o clamor dele, estes serão transformados. Eu quero nesta noite fazer um apelo para você. Por mais que estamos de forma online, e eu sei que o Senhor já tem salvado através dos cultos online, tanto aqui como nos outros lugares no qual estão sendo feitos cultos assim. E Ele faz assim,
Porque ele disse para a mulher samaritana que levantaria verdadeiros adoradores, que adorariam em espírito e em verdade, ou seja, que mesmo que não estivesse no templo, eles estariam em adoração. É isso que Jesus estava falando, que você aí na sua casa, você é um verdadeiro adorador, e você está adorando Ele em espírito e em verdade. Mas através deste momento Ele pode mudar a tua história. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, você que ainda não confessou Ele como teu Salvador, esta é a oportunidade. Olha o amor dele pela sua vida, olha o que Ele foi capaz de submeter para que você fosse alcançado. Ele fez tudo por nós, para que nós tivéssemos vida com abundância. Então eu quero perguntar, quem quer aceitar Jesus? Pode escrever nos comentários. Tem pessoas que estão olhando, tem pessoas que vão pegar o seu contato e vão contactar você, vão orar com você, e você vai se sentir fortalecido no Senhor. Volte para Ele nesta hora, porque Cristo te chama. Nós estamos na reta final para irmos para a grande Jerusalém. Estamos próximo do fim, então não fique para trás, mas volte para casa, volte para o Pai, volte para este verdadeiro amor, porque este é o maior amor do mundo. Este é o amor verdadeiro, o amor de Deus. Aceite Jesus nesta noite. Eu quero concluir esta mensagem orando pela sua vida, para todos que estão em casa, seus lares, para famílias, para casamentos, para filhos, para quem está no seu trabalho. Eu quero orar para todos vocês. E eu sei que neste momento de oração rápido aqui que teremos, o Espírito pode renovar as suas forças. Você pode se sentir fortalecido no Senhor. Você pode sentir o desejo de voltar para a casa do Pai. Você sente de novo a saudade de estar na casa do Senhor. Eu quero orar e sei que o Espírito Santo, aonde você estiver, não há lugar que Ele não possa te encontrar. E Ele te encontra nesta hora. Sinta o toque do Espírito Santo, sinta o abraço do Espírito Santo. Ele pode te abraçar, embora não estamos entre abraços, mas o Espírito te abraça. Ele te toca e te enche nesta hora. Eu oro dizendo assim: Pai, Pai querido, Pai amado, eu aqui estou. Ministrei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Falei, ó Pai, do teu amor. Eu trouxe o Senhor nesta mensagem com uma mensagem cristocêntrica, porque não vim aqui falar de mim, ó Pai, não vim falar dos homens, mas eu vim falar do seu grande amor, porque esta é a palavra que salva e liberta e cura o homem, porque esta é a mensagem que tira o mais vil pecador e coloca ele para pregar a sua palavra, porque esta é a mensagem que os discípulos pregavam na igreja primitiva, porque esta é a mensagem que o apóstolo Paulo pregava em Éfeso e as pessoas se curvavam diante da tua glória e da tua presença. Esta é a mensagem que a igreja primitiva rompeu fronteiras e quebrou cadeias, ó Pai, e salvou pessoas para que chegassem até ti. Então é esta mensagem genuína, Pai, que liberta, que cura, que salva o homem e que liberta o mais vil pecador. Então através dela, Pai, vai de encontro agora ao oprimido, ao depressivo, ao que está passando por ansiedade, neste casamento onde tem briga, Pai, tem desunião, nesta família onde os filhos não têm mais amor e respeito pelos pais, filhos que estão entregues à droga, jovens que estão sendo dilacerados neste mundo, ó Pai. Eu oro agora pedindo Deus, resgata, vai de encontro agora ao mais vil pecador, esta alma, Pai, este ser que está do outro lado desta tela e há muito tempo não sente o toque do Espírito, ó Deus, agora toca ele, Senhor, que as lágrimas voltem a jorrar, que as lágrimas voltem, ó Pai, faça fluir rios de água viva no interior desta pessoa, para que salte uma fonte para a vida eterna agora. Seja renovado, seja restaurado, seja cheio do Espírito Santo. Recebe a cura espiritual, recebe a cura emocional, recebe a cura física no teu corpo, seja qual a enfermidade for, em nome de Jesus. Sinta o milagre e a cura de Deus no teu ser. Receba a vida de Deus sobre a tua vida, receba a vida de Deus. O Senhor está te sarando. Você está sentindo algo diferente, não está? Eu sei. O Espírito testifica comigo nesta noite dizendo: Labai, chorebai, erecandarai, pessoas chorando. O Espírito fala comigo que tem pessoas debruçadas na sala com os joelhos no chão, dizendo: Deus, faz de novo como foi cantado aqui. E Deus vai fazer de novo, Deus vai fazer mais uma vez. Deus só quer isso, que você está em liberdade, porque Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Ele está voltando para casa. Sinta aí o abraço dEle, o toque dEle. Sinta Ele aí. É Ele quem te toca nessa noite. É Ele quem te toca nessa noite. Receba a cura e o milagre de Deus na sua vida. E assim, eu quero nesta rica oportunidade agradecer pelo privilégio de ter estado com vocês, e que Deus continue abençoando.
Confessa e diga para os irmãos que você voltou para Jesus. Escreve aí nos comentários. Nós vamos contactar com você e você não vai ficar sozinho. Você não está sozinho. Deus te abençoe em nome de Jesus.